Um dos grandes problemas que persistem no sistema carcerário do Maranhão é a superlotação e a quantidade de presos à espera de julgamento. Ainda sobre esse assunto, defensores públicos de vários estados se reuniram ontem com o ministro da Justiça para discutir medidas alternativas contra crimes de menor gravidade. Para comentar a situação do Maranhão, nesse caso, vamos falar com a jornalista Eli Coelho, que está com Vinícius Goulart, titular do Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública do Estado. Bom dia, Eli. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos. Bom, a gente conversa agora com o Vinícius Goulart. Apesar do Maranhão não estar com uma situação crítica como as de outros estados, o déficit no número de vagas ainda é preocupante. Como é que a Defensoria Pública do Estado vê esse problema? Bom, na verdade, o Maranhão realmente é o estado com menor déficit, né, de número de vagas com relação ao total de presos, mas mesmo assim ainda é uma situação preocupante, né? Nós temos aí mais ou menos uma falta de vagas, que seria o ideal para suprir o número total de presos, cerca de 2.000 vagas, certo? No entanto, é muito importante a gente colocar isso aqui, que o grande gargalo hoje no sistema prisional maranhense, acredito eu também como no nacional, são o elevado número de presos provisórios, né? Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente trabalha com cerca de 46% do total de presos sendo presos provisórios, ou seja, são internos que ainda aguardam um julgamento, né? Uma resolução da sua situação junto ao Poder Judiciário, certo? E o que acontece? Nós pegarmos um total de cerca de 8.000 presos que temos no sistema do Estado do Maranhão e tirarmos esses 40%, nós teremos que o número de vagas praticamente se igualaria ao número de internos, né? Levando em consideração apenas os presos já com sentença. A gente poderia afirmar, então, celeridade na avaliação dos processos, mutirões, talvez fosse uma solução mais viável? Sem dúvida. Quanto maior a celeridade na resolução dos processos, logicamente a gente diminui esse número de presos provisórios, porque veja bem, o preso provisório é aquele preso que não tem um prazo para sair, entendeu? Embora a gente possa alegar um excesso de prazo quando exista uma situação em que o processo fica parado durante muito tempo, não é igual a um preso condenado, que nós sabemos exatamente quando ele vai passar para o regime posterior, quando ele vai, por exemplo, poder sair no trabalho externo, quando ele vai poder progredir ao semiaberto ou até um regime aberto, ter um livramento condicional. Então, daí a situação ser mais preocupante no que tange ao preso provisório, por conta dessa indefinição com relação à data em que ele vai ter algum benefício. Agora, a Defensoria Pública do Amazonas tomou uma decisão junto com a Justiça para que os presos, por conta de pagamento de pensão alimentícia atrasada, fossem soltos, cumprissem a pena em casa. Essa poderia ser uma medida viável também para cá, para o Maranhão, para tentar desafogar? Na verdade, é totalmente inadmissível que um preso por pensão alimentícia seja custodiado junto a presos de justiça, condenados por crimes, né? Realmente não faz sentido, ainda mais num cenário de facções atuando dentro de presídios, né? Seria muito fácil, de repente, arregimentar pessoas presas por questões alimentícias, prisão civil, a essas facções. Aqui no Maranhão, isso não vem acontecendo, né? Os presos aqui que são decorrentes de prisão civil, eles não ficam no complexo penitenciário de Pedrinhas, né? Eles são alocados, salvo engano, na casa de albergado. Eles têm um local específico para eles ficarem custodiados durante o tempo necessário. Agora, então, isso não seria um problema. Agora, você falou com relação aos presos de facções, uma das medidas tomadas pela Secretaria de Segurança para diminuir o número de assassinatos dentro dos presídios foi justamente dividir os presos por facções. Essa medida, ela foi polêmica, principalmente para a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Como é que a Defensoria Pública vê essa medida? Nós não achamos também a medida como sendo uma medida ideal. Você, logicamente, quando separa por facções, você reduz drasticamente as mortes que ocorrem nos presídios, né? Essas mortes que ocorrem, elas são decorrentes da luta, da guerra entre as facções dentro do estabelecimento prisional. Quando você separa, logicamente, tende-se a diminuir essas mortes. No entanto, você causa um certo fortalecimento dessas facções, porque as pessoas que entram no sistema e vão para um determinado presídio dominado por uma facção X, essa pessoa vai ser arregimentada para essa facção. Agora, a gente está falando muito da realidade da capital maranhense, mas qual é a realidade do interior do estado? A gente sabe que é bem mais crítica, né? Exatamente. O interior do estado, o que acontece? O Maranhão tem 116 comarcas, né? Na maioria dessas comarcas, são comarcas que apenas um juiz toma de conta de todo o sistema de justiça daquela comarca, né? Então, são processos cíveis, processos de família e os criminais e de execução penal também. Então, a gente verifica que
Nessas comarcas também, não há defensoria pública em grande parte delas. Hoje, no Maranhão, apenas 38 comarcas são lotadas com defensores públicos. Isso é muito ruim, porque uma comarca que tem um defensor público e caso exista algum preso que esteja com prazo excessivo no seu processo criminal e tal, a família pode procurar a defensoria, o defensor pode ir até o estabelecimento prisional e ficar pedindo, ficar cobrando, entrar com um pedido junto à vara para que o processo ande, ou então que o preso seja posto em liberdade, entendeu? E isso é um problema muito sério. Essa questão da falta de defensoria pública no interior do Estado realmente causa uma grande preocupação. Ok, muito obrigada, Vinícius Goulart, titular do Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública do Estado. Obrigada pelos esclarecimentos. Edmilson, como a gente pode ver, ainda há muito trabalho a ser feito para melhorar o sistema prisional do Maranhão. Voltamos com você.